Acho que podemos começar à medida que o pessoal for chegando. Hoje eu estou vendo a Alessandra, Cristina, Liliane, Davi. Boa noite, pessoal. Kelly, Rosana. Sejam todas muito, muito bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa super aula Desperte Seu Potencial. Quero mais do que dar as boas-vindas, também parabenizá-las pela decisão de estar aqui hoje à noite, segunda-feira à noite, participando de uma aula. E é impressionante, porque a gente não é o primeiro evento gratuito que a gente faz, né, Lia? A gente já fez outras vezes, e é sempre igual. Todo mundo levanta a mão, eu quero participar. Tem gente que dá dicas de conteúdos, né, que a gente quer que a gente divida, e aí depois na hora H tem um montão de gente que falta. Então, quando eu vejo vocês aqui entrando, a vontade que eu tenho, olha, parabéns pela escolha de estar, de falar eu quero, mas eu quero mesmo, porque crescer na carreira parece que todo mundo quer, né? Ah, eu quero crescer, eu quero ser promovido, mas na hora H, vamos lá, olha, 2 psicólogas entregando conteúdo gratuito para te ajudar a crescer na carreira. Ai, segunda-feira, melhor não, e aí tem um monte de gente que desiste, então parabéns pela escolha de estarem aqui, de participarem desse evento comigo e com a Elissa, sejam muito, muito bem-vindas. Nesse primeiro minutinho aqui de entrada, mais do que também agradecer a participação de vocês, quero dar dica, pega papel e caneta, porque é aula mesmo, então tem conteúdos, tem insights valiosos que vocês vão precisar anotar. Pega uma água, já deixa do lado, né? Pede para ninguém atrapalhar aí, pelo menos nessa próxima 1 hora, para vocês ficarem com a gente. E tem surpresa no final, mas é só para quem ficar até o final. Então, além do conteúdo ser muito bom, ter sido preparado com muito carinho, também tem surpresa no final. Então, fiquem com a gente, tá? Eu quero muito entregar para vocês um conteúdo de valor e depois no final entregar um presentão. Então, sejam muito bem-vindas. Isso aí. Eu falei até nos stories hoje, está praticamente uma orientação de carreira gratuita, né? O que a gente vai fazer aqui. Nós reunimos nosso conhecimento dos nossos atendimentos, da psicologia, e preparamos, de fato, assim, uma orientação de carreira gratuita, muito parecido com o que a gente conduz ali no dia a dia com as nossas clientes, né? Então, sejam muito bem-vindas. E eu acho que a gente pode começar, Alice, apresentando, né? Porque são mais de 40 mil seguidores que a gente tem hoje no Instagram. Muita gente nova chegando, muita gente que já conhece a gente, mas muita gente que está chegando agora e talvez não conheça. Então, eu quero me apresentar oficialmente, né? Meu nome é Cecília Motoyama, eu sou psicóloga de formação. Por curiosidade, me formei na turma da Elissa na faculdade, então nós somos colegas de faculdade, mais de 18 anos, né, Eli, de formação. Sim. Trabalho na área de recursos humanos desde sempre, então o meu foco de carreira, desde que eu me formei, tem sido o mundo corporativo de empresas multinacionais. Ocupando o cargo de diretora de recursos humanos, eu pude perceber o quanto apaixonada eu sou por desenvolver pessoas, desenvolver profissionais, e é por isso que eu estou aqui hoje. Perfeito. Sei, você já entregou a nossa idade, né? Pelo tempo que a Já. gente tem. Oi, gente, meu nome é Elissa. Eu me formei junto com a C, né, em psicologia, sou psicóloga atuando efetivamente com a psicologia mesmo há mais de 5 anos, ajudando mulheres em suas carreiras. Até a área de orientação de carreira é uma área pouco conhecida, a gente fala muito isso lá, né, no Instagram, assim, porque é uma área dentro da psicologia. Então, o meu foco é uma especialidade dentro da psicologia focada em ajudar mulheres a terem mais realização profissional. Então, acho que lá a gente compartilha um pouco do nosso dia a dia, né? Um pouquinho da nossa história. Alguns nominhos aqui eu vejo que acompanha a gente mais fortemente e a gente prepara um conteúdo bem legal para vocês. Tá bom, vamos começar com a nossa promessa de transformação, gente. O conteúdo que a gente fez, ele não está focado só na parte teórica, porque senão a gente fica com psicologuês aqui que vocês não vão entender. Então, o que a gente preparou foi um conteúdo que vai ajudar vocês, né? Não só as 3 estratégias comprovadas para crescer na carreira, mas a gente vai falar de carreira em termos de crescimento, em termos de realização, em termos de propósito, porque eu não sei se vocês sabem, né? O nosso foco sempre foi muito feminino, para o universo feminino, e as mulheres veem o trabalho de maneira diferente dos homens, né? Os homens muitas vezes vão para o trabalho com aquele instinto primitivo de caça, e aqui a gente não está falando de gênero, sem criar qualquer tipo de polêmica, a gente fala mais de uma energia yin yang, né? Feminino e masculino. E a verdade é que o homem ele vai para o trabalho, faz o dinheiro, né?
E tá tudo bem ali, se ele ganhar só o salário dele no final do mês. Nós, mulheres, nós enxergamos um valor no trabalho diferente. A gente quer sim ter reconhecimento profissional. A gente quer ter clareza de qual que é o próximo passo na carreira, qual que é o próximo cargo que eu vou ocupar. Isso que eu estou fazendo está servindo ao mundo, está trazendo um propósito diferente. Tem uma estratégia por trás. Então, assim, nós vemos um valor, um sentido muito maior, muito amplo para o trabalho. E às vezes a gente fica desmotivado, porque a gente pensa assim, nossa, será que isso é possível? Será que esse desejo que eu tenho lá no fundo do meu coração de acordar de manhã e me sentir plena, realizada, crescendo, existe de verdade? Talvez você que está aqui pense assim, não, acho que isso nem existe. Eu acho que elas vão falar que vão entregar isso aí, mas é blá, blá, blá. E isso não existe. Eu quero dizer para você que existe sim. Você tem um potencial aí dentro para despertar uma mulher que é realizada profissionalmente, que tem clareza dos seus objetivos, que tem estratégia de crescimento bem focada naquilo que faz sentido para o seu momento de vida, porque também nós mulheres somos muito cíclicas, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da história específica da Elissa, né? Mas, por exemplo, quando a gente está num ciclo de ter filhos, não tem como falar que isso não vai impactar na nossa carreira. É óbvio que vai, né? A gente costuma dizer até que a gente não tem duas vidas, a gente tem uma vida só. E essa vida tem que ser muito plena, tem que fazer muito sentido. O trabalho tem que entrar nela, né? E não o contrário. Então, assim, quando a gente escolhe uma profissão, quando a gente escolhe crescer, quando a gente escolhe o cargo que a gente quer ocupar, o salário que a gente quer ter, a gente leva um montão de coisa em consideração. Não é tão simples, né? Como simplesmente ir lá e ganhar o pão. Ah, Cecília, mas eu quero dinheiro. É óbvio que você quer, eu também quero, todas nós queremos, né? E o que nós queremos mostrar aqui para você nessa aula, que crescer é possível, que tem estratégia comprovada sim, e a gente tem centenas de casos e depoimentos. Se você puder passar o slide, Li, a gente já pode começar mostrando aí alguns depoimentos de mulheres que talvez já estiveram aí onde você está, né? Pensando, mas será que é possível? Será que é possível eu crescer, eu receber realmente uma promoção, eu ter o cargo e o salário do jeitinho que eu sonhei? Sim, é possível. Aqui tem 3 casos diferentes de mulheres que passaram por um processo de orientação profissional e conseguiram alcançar clareza, propósito, realização. Vocês veem aí no depoimento do meio, não sei se está muito pequenininho, salário que eu queria, exatamente da forma como eu queria, né? Então não é irreal, não é um sonho, é realmente realidade. A gente vê isso acontecendo na vida de mulheres que realmente decidiram se transformar, encontrar um caminho de realização e propósito. Mas eu entendo também, né? Eu acho que é importante falar por que do ceticismo, né? Por que você não acredita? Porque você ouviu a vida inteira de que trabalhar é difícil e de que é assim mesmo, né? Que você fazer o que você gosta não vai te dar dinheiro, né? Talvez você tenha ouvido aí ao longo da sua vida algumas afirmações ruins sobre o trabalho e a própria relação que você tem com o trabalho foi prejudicado por isso, né? E a gente não foi ensinado sobre processos de carreira, né? Elissa falou que dentro da psicologia, mesmo quando nós nos formamos, né, Elissa, não era comum falar de orientação profissional e de carreira. E é muito engraçado, que você fala assim, eu tô com dor de dente, eu vou no dentista. Eu tô com dor de barriga, eu vou no médico. Eu tô com uma dor na minha carreira. Não tô conseguindo atingir meus objetivos, ou eu ainda não me sinto plenamente realizada. Eu quero crescer, com quem que eu falo? Eu vou falar com meu chefe não tá me dando bola. Aí eu falo com meu marido, coitado, tá cuidando da vida dele e da carreira dele. Aí a gente vai reclamar com o amigo, né? Aí liga pra amiga, não aguento mais meu trabalho, eu não sei o que eu faço para meu próximo passo de carreira, já tive conversas com a minha liderança, mas eu não sei como chegar lá. As pessoas pouco sabem que é possível contar com profissionais especializados em orientação profissional de carreira, né? Então eu não culpo vocês por sentir essa dor e por sentir um certo ceticismo, sabe? Eu não acredito que é possível, porque não é muito comum, né? Então a gente quer trazer aqui para vocês, de forma bastante transparente, feedbacks de pessoas que acreditaram que sim, é possível ter um trabalho com realização, propósito e crescer. Tá aí na tela para vocês verem. E a nossa própria história, né, Eli?
Porque senão a gente também começa a falar de um lugar mais alto, parece que a gente não passou por essa dor, né, de dúvida. Eu quero crescer, mas para onde eu quero crescer? Eu já passei por isso, né? Na minha jornada de desenvolvimento e realização profissional, eu já tive aqueles momentos assim, uau, e agora? O que eu faço? Ou eu já vi, por exemplo, eu lembro de uma reunião que eu tive com uma chefe minha, talvez você aí que está me ouvindo se identifique, que ela me chamou na sala dela e a primeira coisa que eu pensei, nossa, vou ser mandada embora, né? Autoestima lá no pé, falei, nossa, agora eu vou ser mandada embora. E aí ela me chamou e ela falou, ó, tem uma notícia para te dar. Tem um projeto de escopo regional, então não é mais Brasil, é América Latina inteira. E eu tô te colocando nele, porque eu acho que vai te dar exposição, visibilidade e tal. E aí eu lembro que eu olhei com aquele sorriso amarelo, sabe? Assim, porque ao mesmo tempo que eu tava muito feliz com a notícia, né? Era um escopo maior, eu ia ter visibilidade. Eu fiquei pensando assim, nossa, mas será que eu quero para mim isso agora? E ela não falou nada de aumento de salário. Será que eu devo perguntar sobre aumento de salário agora? E eu lembro que eu saí da sala extremamente confusa, perdida. Sabe, perdida? Perdida. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí, vou ligar para minha irmã. Ai, Camila, você não sabe. Minha chefe me colocou no projeto regional, mas eu não sei direito. Quantas de nós, muitas vezes, não sabemos qual caminho seguir, e aí vem uma sensação de frustração, de o que eu faço, qual que é o próximo passo, né? Não sei se você que está me ouvindo aí já passou por isso. Sim, coloca lá no comentário, né, para a gente saber, porque a verdade é que eu vi isso não só na minha carreira, né? Isso também pode contar, né, nesses momentos de dúvidas, de transição, mas nas mulheres incríveis que eu conheci ao longo da minha trajetória que passaram por algo similar. Sim, sim, e é muito comum a gente ouvir. Eu lembro, e a gente até fala muito, né, nos nossos processos, o quanto que a gente não aprende a tomar esse tipo de decisão. Às vezes a gente vai na prática experimentando coisas, mas pouco ainda de uma decisão mesmo consciente, sabe? Do que a gente deseja, do que a gente quer para a gente, porque a gente pouco parou para pensar e não foi ensinado para a gente. E assim, acho que caiu. Não foi ensinado para a gente esse processo mesmo, né, de tomada de decisão. E eu lembro quando eu fiz uma transição de carreira, quem me acompanha lá no Instagram sabe, eu sempre trabalhei na área de RH, e depois de um tempo eu acabei... Ah, você voltou, deixa eu só autorizar ela aqui. Oi, Cê. Oi, desculpa, caí. Mas eu estava te ouvindo. Ah, tá ouvindo? Eu estava comentando um pouco da minha realidade, né? E eu lembro que a Cê lembra, assim, ela é testemunha, o quanto que eu fiquei por 2 anos muito perdida, sem saber com clareza. E aí é o que ela falou. Todo mundo era uma oportunidade para eu perguntar para as pessoas o que elas achavam que combinava comigo. E é uma coisa muito comum, né? Às vezes, quando a gente não aprende a tomar decisão por conta própria, a gente fica muito suscetível à opinião de alguém. Quem aqui, né, não chega e fala, ai, amiga, você acha que combina comigo? Ai, mas meu marido falou que isso aqui é a minha cara, sabe? Então, acho que pensando nisso é um pouco do que a gente construiu aqui, né? Porque nós somos experiência na vida real, que é possível com estratégia correta você conseguir tomar uma decisão com mais sentido, né, com mais consciência e fazer essa decisão virar realidade na sua vida, né? Nós somos prova viva que isso é possível. É um processo aí, como está aparecendo para você no slide, né? Tem um processo de autodescoberta. Você começa normalmente com a indecisão, com a dúvida, se é realmente aquilo que eu gosto ou não. Você pode sim contar com a ajuda das pessoas, mas você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você toma uma única informação e um único critério de alguém que te falou, ah, você combina com isso, e aí você fala, ah, então tá bom, então eu vou pedir demissão de onde eu tô e vou fazer uma movimentação. E essa movimentação pode acabar com a sua carreira. Pode acabar com todas as perspectivas que você tinha. Ai, Cecília, que trágico. Muitas vezes é isso que acontece. Quando você não sabe, quando você não tem clareza de para onde você está indo, você perde muito tempo de vida. Ah, eu vou voltar atrás. Ah, você vai voltar atrás, você vai poder ter a chance, mas assim, é perda de tempo. Então, assim, o que a gente quer trazer de mensagem, baseado na nossa jornada, baseado na jornada de centenas de mulheres, é que é possível. Você consegue não perder tempo, encontrar caminhos para uma autodescoberta profissional, que a gente sempre fala desse termo, né, Lissa? Autoconhecimento profissional, que é diferente do autoconhecimento que você faz lá na terapia, né? A gente está falando aqui do aspecto do âmbito profissional, do trabalho. Suas qualidades, seus valores, as suas virtudes, aquilo que você gosta de fazer, os ambientes que você gosta de trabalhar.
é uma autodescoberta. E aí, a partir dessa autodescoberta que você faz uma construção, cria um plano estratégico e realmente tem realização profissional. Então, eu quero dizer para vocês que é possível, baseado em histórias de centenas de mulheres e na nossa, acho que é possível você alcançar, tá? Agora, vamos para a prática, gente. Vamos entregar o conteúdo, né, Li? Que a gente falou para vocês que nós íamos entregar, tá? Anota aí, quem pegou papel, quem pegou caneta, tem que começar anotando quais são essas estratégias comprovadas. E quando a gente fala comprovada, é comprovada mesmo, tá, gente? É comprovada porque a gente sabe que funciona. Primeiro ponto, base da pirâmide. Se você não tiver clareza, né, de que funciona dessa forma, você pode se atrapalhar no processo. Então, anotem aí: autoconfiança, clareza e plano de carreira. A autoconfiança, ela é a base. E por que ela é a base? Porque tudo parte dali. Muitas vezes a gente encontra com mulheres que elas já começam o processo de mentoria assim: eu não sei se eu vou conseguir. E ela tá falando isso, que a gente entende, né? Não dá para desvalidar, porque ela tá no meio da correria, ela tá cheia de tarefas para fazer, é cuidar de filho, é cuidar do trabalho, é cuidar das coisas da casa. Ela ouviu a vida inteira, talvez, que você nunca, você sempre começa e nunca termina nada. Então, ela entra num processo muito fragilizado de será que eu vou conseguir? Mas eu tenho uma ambição muito alta, eu quero um cargo muito alto, será que eu vou conseguir crescer? Então, falta essa questão da base, da autoconfiança como número 1. Então, se você puder anotar aí, quero crescer profissionalmente de maneira comprovada até o final do ano. O primeiro passo que você tem que trabalhar é a sua autoconfiança. Não dá para partir para nenhum segundo passo se você não acreditar. E a gente já vai falar um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas é a base. Depois, a gente vem com o aspecto que a gente chama da clareza. Então, a partir do momento que eu tenho confiança, né, em mim mesma, na minha história, eu vou definir com clareza o que eu quero. Porque, veja, a própria palavra crescimento, né, ela é muito relativa. Crescer como? Crescer lateralmente, crescer em escopo, crescer em salário. Se eu não tiver clareza de onde eu quero chegar, dos meus potenciais, das minhas habilidades, do mercado de trabalho, de quais são todas as opções hoje disponíveis, porque veja, gente, não é fácil. Hoje o mercado de trabalho oferece milhões de oportunidades, né? Se você não tiver clareza de todas as oportunidades possíveis, você fica com uma visão túnel. É só isso. Parece que você só enxerga essa possibilidade. Porque eu sempre trabalhei com RH e eu vou continuar trabalhando com RH. Não, gente, amplia a visão. Né? A clareza, ela traz essa visão 360 para você conseguir caminhar e crescer profissionalmente. E o último aspecto seria justamente o plano de carreira. Seria você ter um plano estratégico para alcançar os seus objetivos. Agora, deixa eu contar para vocês o que na prática acaba acontecendo. Eu converso com muitas mulheres que têm um plano de carreira. Só que você não adianta ter um plano de carreira que não vai te levar para onde você quer. E aonde você quer é a clareza que te faltou lá atrás. Então, tem um monte de mulher se matriculando em pós-graduação, fazendo MBA, fazendo doutorado, pós-doutorado, segue frustrada, segue perdida e não conseguiu conquistar a realização profissional e o crescimento que almejava. Porque fez um plano, o plano tá lindo, mas está sem clareza. Não foi buscar primeiro a clareza como um pilar importante para esse crescimento. Ou a pessoa até tem a clareza, ela sabe exatamente o que ela quer. Nossa, isso é o meu sonho. Isso faz assim, quando eu fecho os olhos e eu me imagino trabalhando com isso, né? Eu lembro que quando eu era bem novinha, assim, 17 anos, já trabalhava, eu trabalhava numa escola de inglês, eu sonhava em ser treinadora. Então eu queria treinar, eu queria dar treinamentos, né? E aí eu fechava o olho e imaginava, mas aquilo era tão distante de mim que eu ficava insegura. Então, se eu estivesse no meio de uma sala de aula, eu ia gaguejar, eu não ia conseguir falar, porque me faltava confiança naquele momento. Eu fui construindo confiança à medida que eu estabeleci um plano de carreira para mim. Então, às vezes você tem a confiança, mas falta o plano, às vezes você tem o plano, mas falta clareza, e não dá para fugir desses 3 pilares. Para você conseguir crescer profissionalmente, que é o que a gente está trazendo para você aqui hoje, como transformação. Você precisa dessas 3 coisas e com essa base. Não adianta pular um para alcançar outro.
porque vai falhar. Para dar certo, a gente tem que ter esses 3 pilares muito bem estabelecidos. Sim, e acho que é legal você que está aqui, que parou para pensar um pouquinho na sua carreira, olhar, né? Qual pilar está mais fortalecido, qual pilar está mais desenvolvido. Se quiserem comentar aqui no chat, que a gente até vai compartilhando aqui, né? Olhando esses pilares, qual você acha que você precisa desenvolver mais, né? Atuar mais frente a eles, porque às vezes a gente está mais forte em um, né? Um pouquinho mais fraco em outro, mas ter a consciência que eles são integrados de alguma forma, né? E aqui a ideia agora é a gente compartilhar um pouco como que a gente desenvolve cada pilar, né? Então, o primeiro passo a gente já deu, que é você saber, né? Para a gente crescer na carreira, a gente precisa olhar para essas 3 grandes coisas aqui. E agora a gente vai contar um pouquinho cada uma delas, como que a gente faz para desenvolver, como a gente faz para ter um bom plano de carreira, como a gente faz para ter clareza profissional e como a gente pode fazer para desenvolver essa mentalidade mais forte, essa autoconfiança que é base para construir uma carreira, né? Para a gente crescer na carreira, tá bom? Comentam aqui com a gente que eu vou compartilhando. Estou adorando. Quem mais? Anotando tudo. A Kelly, falta clareza e definição de plano de carreira, perfeito. Kelly, então pega papel e caneta e já vai anotar nossas sugestões aí de como desenvolver. Agora, deixa eu, antes de você seguir, dar uma boa notícia. Se você não está colocando aqui no comentário e você sente lá no fundo, acho que falta um pouquinho de tudo, eu não tenho tanta autoconfiança, nunca pensei num plano. A boa notícia é que você não está sozinha. A gente fala todos os dias, né, Li? Com muitas mulheres que vêm nos procurar justamente por isso. Eu quero muito isso, mas eu não estou conseguindo. Eu quero muito essa vaga, mas eu estou insegura até para fazer entrevista. Eu não sei se eu devo me aplicar para essa posição. Chegam mulheres todos os dias para gente, sem um plano de carreira estruturado, sem clareza exatamente do que querem, porque estão perdidas e sem a autoconfiança que é tão fundamental. Então você não está sozinha, não se sinta mal por isso, tipo, será que é só comigo? Não. São muitas mulheres que estão passando exatamente por esse processo. Sim, e aqui eu acho que nossa ideia é compartilhar com vocês um mapinha mesmo para a gente crescer. Lembra que a gente falou que a gente não aprende? A gente sai da faculdade sem saber, tá bom, como que eu traço minha carreira agora? Como que eu alcanço os resultados que eu quero? Esse daqui é o mapa. E agora a gente vai entrar em cada uma dessas etapas para compartilhar com vocês como que a gente faz na prática, né? Para atuar frente a esses 3 aspectos. E aí, gente, coloque dúvidas. A ideia é ser interativo aqui para vocês saírem, sabe, sanados de dúvidas e com a clareza de como vocês podem colocar isso na prática da vida profissional de vocês. A Kelly já está aqui, prontinha, anotando tudo. Eu já vou voltar lá nos comentários, já eu volto lá para compartilhar mais alguns. Lembra que você falou, então, que um primeiro pilar, e até acho que a Mariana comentou aqui, eu preciso fortalecer minha autoconfiança, né? E quando a gente estuda, trabalhando com carreira, nós estudamos muito esses referenciais de sucesso mesmo, sabe? A gente pega case de sucesso, que profissionais são bem-sucedidos naquelas áreas, e a gente estuda muito como que eles são, né? Quem são eles? O que eles fazem? E um ponto muito importante que é observado é essa mentalidade muito forte, né? E aqui eu acho que a gente vai dar um pouquinho de conhecimento para vocês de como praticamente o nosso cérebro funciona, né? Acho que aqui você vai entender como o seu cérebro funciona e vai ter mais noção de como você pode lidar com ele partindo disso, né? Um norteador muito importante para a gente desenvolver quando a gente fala de crescer profissionalmente é revisitar o que a gente chama das nossas crenças. Esse, basicamente, como a gente falou, é o primeiro passo para um sucesso profissional. E o que são essas crenças? Na psicologia, até a gente chama de crenças nucleares, né? Basicamente, são pensamentos que ficam passando ali na nossa cabeça, né? E que, por eles serem repetidamente ali na nossa cabeça aparecendo, a gente trata como se ele fosse, sabe, uma verdade absoluta já, a gente nem questiona. É assim mesmo, né? Você deu vários exemplos aqui, né? Mas será que acho que eu não vou conseguir passar nessa entrevista? Nossa, mas é tão difícil, acho que esse concurso público para mim, eu acho que eu não vou conseguir passar. Todos esses pensamentos que normalmente, quando eles estão disfuncionais, eles são mais negativos, eles vão norteando a forma como a gente se comporta no mundo. É como se fosse assim, se a gente tivesse, todo mundo usasse um óculos, tivesse uma lente de um óculos.
E ao a gente vivenciar o dia a dia, as ações, seja no trabalho, na nossa vida, a gente vai interpretando aquelas ações com essa nossa lente, com essa nossa forma de ver o mundo. E se essa lente está descalibrada, se é uma forma mais negativa de ver as coisas, porque eu aprendi, né, na minha história a ver as coisas dessa forma, na minha história de vida, ela pode ir contaminando a forma como me comporto no mundo profissional. Então, a gente até a C costuma dar um exemplo que a gente fala assim, né? Que o fato, às vezes, é o mesmo, mas a forma como eu interpreto o fato é diferente de cada pessoa. Conta o exemplo da feijoada, sei que você fala. A gente sempre fala, né? Ah, vai ter feijoada. É um fato, isso é verdade, vai ter feijoada. Eu posso olhar e falar, oba, vai ter feijoada, que delícia, eu adoro feijoada. A Elissa pode olhar e falar, Eca, vai ter feijoada? E aí as duas saindo para a mesa, nós duas vamos sentar à mesa e vamos comer. Óbvio que o meu entusiasmo vai estar enorme, poxa, que delícia, né? Então o meu comportamento ele vai estar baseado naquilo que eu pensei, que eu senti vontade de comer. A Elisa, por outro lado, o pensamento dela ligou-se diretamente à forma como ela se sentia mal, e ela vai sentar à mesa e não vai comer quase nada, vai querer ir embora mais cedo da festa, né? Quando a gente traz isso para o ambiente profissional, gente, isso é muito sério. Eu vou dar um exemplo da idade, né? Às vezes a gente tem uma crença que, depois dos 40 anos, eu tenho 46, eu vou fazer 46 esse ano. Depois dos 40 eu não tenho mais caminho profissional. Veja, é uma Muito crença. velha, sei, tô muito velha. Tô velha, Adotei isso como uma verdade absoluta, e não é uma verdade absoluta. Como que eu me sinto? Eu me sinto frustrada, gente, acabou minha vida. Aos 46 anos, já não presto para nada, o mercado de trabalho é fechado, eu não vou ter mais oportunidades, não existem caminhos possíveis para eu me realizar e ganhar dinheiro, e o que vai ser de mim, pobre de mim? O meu comportamento vai ser qual? Vocês acham que eu vou acordar de manhã pensando em repaginar o meu LinkedIn e olhar oportunidades, fazer algum curso para começar a empreender? Não, porque o meu pensamento está dizendo que minha vida acabou ali, porque é muito difícil e eu não vou conseguir. Então a gente tem que prestar muita atenção. Tem uma metáfora que a Elissa usa e que eu gosto muito, que é de colocar um radinho do lado da nossa cabeça. Se a gente colocasse um radinho, que frequência que nós estamos sintonizados? Uma frequência mais positiva, né? Ou numa frequência mais negativa. E aqui, gente, é para tomar muito cuidado num limiar aí importante, que não é ficar pensando positivo, não é isso que a psicologia prega, né? Essas coisas de guru, vou sentar aqui, então só vou pensar positivo, não é mascarar a verdade. Lembra da feijoada? A feijoada tá lá. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim. O mercado de trabalho talvez não tenha tantas oportunidades para quem tem acima de 45 anos, mas tem oportunidades, eu posso encontrar possibilidades. Então, não é uma verdade absoluta dizer que não tem mais oportunidade. Eu vou muito para o extremismo, né? Então, encontrar uma mentalidade, é mais que positiva, fortalecida, Equilibrada, né? isso faz toda a diferença, né? E é o que a Elisa falou, quando nós olhamos pessoas de sucesso, você vê que unanimamente elas pensam de maneira muito equilibrada, muito positiva. E aí é a hora que a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, porque é uma triangulação. Eu penso, eu sinto, eu me comporto. Se eu penso que eu não vou conseguir, eu sinto mal e o meu comportamento vai só refletir esse meu pensamento. Faz sentido para vocês? Quem está achando que faz sentido, coloca aí para mim no chat. A Liliane colocou você. Gente, penso demais assim. E é muito comum, né? A gente está falando aqui, gente, mas a gente também tem nossas formas de pensar que também às vezes são distorcidas. Mas ter esse saber disso te dá a possibilidade de ter mais consciência e agir menos à mercê dessa visão. Até aqui eu coloquei um exemplo. Deixa eu só tirar aqui. Acho que dá para ver agora. Relacionado ao trabalho, que é muito comum, né? Então, aqui tem esse exemplo, a C deu o exemplo da feijoada, mas é um exemplo prático de trabalho, né? O fato é o mesmo. Você não foi chamado para uma vaga de emprego que você tanto queria. Uma pessoa vai pensar assim: nossa, eu sou fracassada, eu nunca vou conseguir um bom emprego, tá vendo? Eu não fui chamada para essa vaga. A mesma situação, uma pessoa B pode ir lá e falar: talvez essa vaga não era mesmo para mim, mas posso aprender com essa aplicação que eu fiz e vou continuar tentando. O fato é o mesmo, mas a forma como a gente interpreta o fato é que vai fazer com que a gente haja no mundo, que é o que a C falou.
Então, a pessoa com pensamento A tem mais chance de ficar desanimada, parar de tentar e ficar insegura. A pessoa com pensamento B tem mais chance de seguir estudando, procurar vagas e continuar a motivação aplicando para vagas, né? E não é que a pessoa com pensamento B é o que você falou. Eu sou, né? Estou pensando também que a vida é linda, de fato é fácil. Não é, porque é a realidade, né? A pessoa não ser chamada para um processo seletivo tem diversas variáveis. Não é necessariamente relacionado a ela, a potência dela, né? O potencial dela. Então, aqui, com esses exemplos, a gente quer trazer para vocês, até o que você falou do radinho, né? Um bom exercício que a gente vai fazer agora é como se fosse, se você tivesse esse radinho aí do ladinho, né, do seu cérebro. Que tipo de música ele ia tocar, né? Que tipo de pensamento ele ia aparecer sobre você. E o cuidado que a gente tem que ter, se o pensamento é bom, né? Se o pensamento é equilibrado, tá ótimo. Mas se o pensamento ele é dosado de negatividade, ele mais me desmotiva, ele normalmente é extremista, eu tenho que ter uma lâmpada acesa de falar, olha, eu tenho que desenvolver uma visão equilibrada aqui desse pensamento. Ele não é tão realista assim, tá? Então, essa na psicologia, né, Eli, a gente chama isso de de mudar cognitivamente aquilo que eu penso. Então, quando você anota, vamos supor que você anotou lá, estou muito velha para conseguir um trabalho. Então, as oportunidades para 40 a mais são impossíveis. É extremista? Anota esse pensamento, a forma como você pensa. E aí você pode, inclusive, conversar com pessoas. Você acha que isso é uma verdade? Ou isso é relativo? Depende. Porque se for verdade, verdade absoluta, acontece em 100% dos casos. Eu jogo uma maçã do alto, ela vai cair, é uma lei da gravidade. Agora, assim, pessoas com 40 a mais não conseguem trabalho. Nossa, eu tenho uma mentorada que semana passada mandou mensagem, olha, consegui, fiquei super feliz, e ela tem mais de 48. Então, assim, não é uma verdade. Aí eu posso escrever novamente o mesmo pensamento de maneira mais realista, de maneira mais positiva, e isso vai me entusiasmar a continuar crescendo, tá? Sim. Então, é um exercício prático que você pode fazer aí. A Kelly até comentou aqui, né? Total. Com o que mais convivemos, acaba formando essas crenças. E é muito verdade, né? Essas crenças fazem parte da nossa história, elas não são construídas de um dia para o outro. Mas agora, na idade que a gente está, a gente é capaz de ter um pouco mais de consciência delas e agir menos à mercê e ir vivendo no automático. E ao sair daqui, vocês já conseguem ter essa ferramenta para vocês de questionar, né? Questionar, às vezes, o que a gente aprendeu lá desde pequenininha, questionar o que o professor falou na hora da gente escolher lá o vestibular que a gente vai prestar, né? No que a gente vê na mídia, no que a gente lê sobre as coisas. Então, acho que aqui esse, Kelly, é um principal ferramental que você tem para conseguir viver menos à mercê, sabe, nesse automático, e com mais clareza conseguir fazer esse exercício que a Cê falou. Tanto eu estou compartilhando aqui, gente, um slide de um caso real, né, esse aqui. É um caso de uma pessoa que a gente atendeu e que ela decidiu por atuar dentro do serviço público numa posição específica. E nesse processo, né, dela de participar, de estudar para a prova e fazer o concurso, ela tinha um pensamento muito forte, que passar nesse concurso é muito difícil, eu não vou conseguir. Nossa, várias vezes durante o processo ela comentava. E um ponto que a gente trocou muito com ela é que esse tipo de pensamento ajudava a estudar mais ou a estudar menos para o concurso que ela queria passar. Daí ela falou, estuda menos. Então a gente falou, então a gente precisa olhar para ele e talvez torná-lo mais funcional, porque você quer passar no concurso. Percebe que o seu pensamento está fazendo você agir no mundo, né? É como se fosse uma autossabotagem, gente. Acho que você que deve já perceber em que momentos você está se autossabotando, né? Porque essa é a verdade. Quando a gente fez a pergunta, né, Li? Vem cá, você pensar que é muito difícil, que é impossível passar, tá te ajudando a criar o foco e o plano de estudar? Não, eu tô estudando menos, porque afinal é tão difícil que eu não vou passar mesmo. Então, é como se fosse uma justificativa, né? E não, você tem que pensar, né, que é possível. E aí, pensando que é possível, isso entusiasma você se dedicar mais. É possível, se eu me dedicar, eu vou conseguir, né? Então, é um case bem clássico que a gente tem, né? E eu lembro que ela até falou isso, ela falou, mas eu ficar imaginando que eu vou passar e depois eu vou me frustrar se eu não conseguir. E aí um ponto que a gente trabalhou, que a gente precisava trabalhar a questão de como que era não conseguir e não deixar de estudar, né? Porque deixar de estudar a fazia se aproximar dessa crença que ela tinha.
Então, gente, isso reforça a importância de olhar para a nossa mentalidade, olhar para os nossos pensamentos e torná-los o que a gente chama mais funcional. E aqui a gente trouxe esse exemplo e vocês podem fazer com vocês ao sair daqui, né? Que é esse radinho, né? Que pensamentos aparecem aqui que são normalmente mais negativos sobre mim, sobre trabalho, igual você falou, nessa questão de achar-se velha demais para uma posição. E aí o que facilita normalmente é você transformar esse pensamento num extremamente oposto. Isso ajuda a gente, porque ele também não é verdadeiro, né? Então, no caso dela, o pensamento que ela tinha era: passar nesse concurso é muito difícil, eu nunca vou conseguir. O que era um pensamento oposto que a gente ajudou ela a transformar? Ah, vai ser muito fácil, é tranquilo passar nesse concurso. Esse pensamento também não é verdadeiro. Ele é extremista e não é verdadeiro. E aí sim a gente vai para um pensamento mais funcional, que é: eu vou fazer o que está na minha mão para passar nesse concurso, eu vou organizar meus estudos, fazer simulados e focar no que está no meu controle da melhor forma possível. Né? Qual desses três, na visão de vocês, é mais realista? Né? É o automático, é o oposto ou é o funcional? A gente precisa batalhar ali no dia a dia para transformar os nossos pensamentos automáticos mais negativos em pensamentos mais funcionais. Acho que esse é o exercício ali de você trabalhar sua mentalidade e estar mais vigilante a ela, tá? Faz sentido, gente? Comenta aqui pra gente se está fazendo sentido para vocês. Se ficou alguma dúvida. Perfeito? Acho que sim, Li, podemos avançar. O outro item, gente, a outra estratégia que a gente comentou é definir com clareza os nossos objetivos, né? A gente precisa ter muito claro onde a gente quer chegar. E hoje, muitas vezes as pessoas chegam e falam: mas eu não sei. Quando eu penso assim, né, nos próximos anos da minha vida, o que eu quero, onde eu quero estar. E a resposta, gente, para essa pergunta, ela tá sempre na gente. Porque quanto mais eu fico no externo, né, no mercado, agora com a inteligência artificial, né, que causa um pânico nas pessoas: nossa, vou perder meu trabalho por causa da inteligência artificial, quais os novos postos de trabalho? A gente olhar o mercado é importante, mas o mais importante, antes de eu olhar o mercado, eu preciso olhar para mim. A resposta para essas questões de objetivos profissionais, elas estão dentro aqui, né, de mim, do meu cérebro, e eu preciso acionar através de reflexões corretas, né? E aqui a gente vai dar para vocês que pontos são relevantes eu pensar para eu construir com mais clareza o meu objetivo profissional, tá? E aí um ponto bem relevante que a gente sempre gosta de enfatizar é que a gente naturalmente foi estimulado na nossa história de vida a estudar, né, a colecionar diplomas, a ver o próximo curso que a gente vai fazer, a próxima pós-graduação, o próximo MBA. Às vezes a pessoa quer ser promovida e fala: mas acho que vou fazer agora uma pós-graduação para me ajudar aqui na minha promoção, né? Ela não sabe nem para que ela quer ser promovida e se fazer a pós-graduação é o melhor para ela ser promovida. Porque a gente vem de uma cultura do estudo. Me fala aí quem se percebe nessa cultura e louco para fazer um próximo curso, né? E a gente fala: fazer curso é bom, mas ele precisa, se não for um curso por hobby, né, por desenvolvimento pessoal, mas se ele for um curso para carreira, ele precisa estar conectado com os seus objetivos. Então, aqui, você saia com essa clareza hoje. Antes de eu definir um próximo curso, eu preciso definir o meu objetivo profissional. O que eu quero para minha carreira, para os próximos anos da minha vida? Então, quando a gente olha, quem tem mais chance de conseguir crescer na carreira é porque tem clareza de um objetivo. A pessoa sabe. Eli, Pode falar, Cê. desculpa te interromper. Além dessa questão de curso, né, uma coisa que é muito comum e que, assim, sendo RH, as pessoas batiam na sala para falar, né, do diploma, de mais um curso, é do sacrifício. Então, a cultura do sacrifício. Quanto mais eu trabalhar, mais eu vou crescer e vou me destacar. E, gente, na prática, tá? 19 anos trabalhando em RH, ocupando cargos de liderança, não são as pessoas que mais têm diploma e que mais se sacrificam que conseguem atingir os resultados que elas querem. A clareza vem em primeiro lugar. Enquanto você não tiver clareza de por que você está se dedicando mais horas naquele projeto, ou se aquele projeto realmente vale a pena porque vai te levar onde você quer, é tempo perdido. É realmente sacrifício a custo de um burnout, talvez, e não necessariamente do crescimento que você almeja.
Sim, sim. E aí, às vezes, a gente fica muito suscetível à empresa que a gente trabalha, a gente acompanha muitos casos assim, mas na minha empresa não tem plano de carreira, né? Como se a empresa fosse dar a resposta do seu objetivo profissional. E aqui a gente está trazendo para a responsabilidade para você crescer na carreira e definir o objetivo é sua. E a gente dedica pouco tempo para isso, né? Até se você for pensar aí, quanto tempo você se dedicou nos últimos meses, nas últimas semanas, para definir um objetivo profissional, para pensar o que você deseja, sabe? Então, é importante a gente colocar isso na agenda, porque essa reflexão, ela demanda tempo, ela não aparece assim do nada, né? E às vezes a gente tem esse desejo, né? Tipo, eu queria ter clareza do que eu quero, né? O que eu vou fazer da minha vida. Para ter essa clareza, a gente precisa sentar e definir. E quais são, gente, os 3 pontos principais que a gente pode se ancorar para definir um objetivo profissional com mais sentido, que é muito do pedido das pessoas, né? Como que eu defino? Como que eu sei o que eu quero fazer? Porque eu estou perdida. A âncora aí está em você identificar o que a gente chama desses 3 elementos do autoconhecimento profissional, como você falou. Quais são os 3? Meus interesses, meus talentos e minhas preferências profissionais. Eu preciso olhar para mim e olhar que assuntos do mundo me interessam. Eu preciso olhar para mim e falar que talentos eu tenho e como às vezes eu posso fazer dinheiro com eles, né, crescer na minha carreira e que preferências profissionais eu tenho. Ou seja, né, que estilo de trabalho eu quero ter, que vida eu quero ter. A gente costuma falar aqui que não é, né, a sua vida que se encaixa no seu trabalho. O seu trabalho deveria se encaixar na vida que você quer ter, na rotina que você deseja, nos assuntos que você quer lidar, no ambiente que você se sente melhor. E às vezes a gente aceita o que vem e pouco define o que a gente quer, para daí a gente correr atrás, sabe? De como eu vou conquistar, como que eu chego lá para alcançar um trabalho que me traga isso que me conecta, tá? Então sempre a bússola é você. A gente parar um tempo e pensar. E agora a gente vai compartilhar um pouco como você faz isso na prática, né? Então, se você quer ter mais clareza de um objetivo profissional, você vai precisar olhar para esses 3 pontos. O que tem dentro deles? A gente colocou algumas perguntinhas aqui para nortear um pouco dessa reflexão que você pode fazer, né? Então, para a gente mapear os assuntos do mundo que interessam, você vai olhar o que você gosta de aprender mais, que assunto sempre chama mais a sua atenção dentro do que você pesquisa, do que você estuda, do que você conversa, do que você trabalha. A gente trabalhar com um assunto que nos interessa, a chance da gente se motivar para entregar aquele tema é muito maior, né? A gente costuma falar que o cérebro não percebe o tempo de forma racional. 10 minutos numa fila do banco é diferente de 10 minutos, sei lá, indo no cinema. Escutando uma música que eu gosto. Escutando com uma amiga. A gente fala muito, né? Com uma amiga no happy hour. 10 minutos passa assim. E 10 minutos na fila do banco, na fila do mercado, passa uma eternidade. Os 10 minutos são iguais. Mesmo. Mas o cérebro interpreta de forma diferente. Então, por isso, eu ter um trabalho conectado com o interesse faz toda a diferença. Eu ter um objetivo profissional conectado com o interesse faz toda a diferença. Por isso que a gente não olha só o mercado quando a gente vai escolher um objetivo profissional. O que dá dinheiro? Né? O que está na moda? Que profissão está em alta? Eu tenho que olhar sempre para mim e aí depois eu falo como que eu faço dinheiro com isso aqui. Tá bom? Tá fazendo sentido, gente? Comenta aí pra gente. Algum ponto desse que você queira compartilhar? Eu acho que eu quero dar exemplo prático, Li. Assim, eu sou daquela pessoa que eu já tive situações no trabalho que eu perdi a hora, né? Aqui mesmo a gente está tendo que tomar muito cuidado para fazer uma boa gestão de tempo, porque eu passaria 2 horas, 3 horas aqui falando com vocês sem perceber. E é trabalho, e é prazeroso. Então, quero que vocês tenham essa crença e apliquem realmente no dia a dia de vocês. Quando vocês descobrirem com clareza os interesses, os talentos, isso vai fazer sentido. Não vai ser aquela coisa pesada de acordar na segunda-feira de manhã e eu tenho que ir trabalhar. Não é assim que quem é realizado profissionalmente enxerga a segunda-feira. A segunda-feira é um dia comum, né? Não tem que esperar o final de semana para ser feliz, gente. Eu sou feliz todos os dias. E é como a Elissa falou, o trabalho que se encaixa na vida que eu construí para mim. Quando a gente tem clareza, a gente vira o jogo. Anotem isso. Quando a gente tem clareza, a gente vira o jogo, sabe? Assim, é o ponto da virada. Então, além da autoconfiança que a gente falou, foquem em ter clareza profissional. Isso vai fazer toda a diferença no futuro profissional de vocês.
Antes da gente passar para o próximo, né, Lili? Perfeito. E o outro item, talentos. Então, você olhar para o que você tem de bom para oferecer para o mundo também é bem importante. Às vezes a gente fica olhando para fora e pouco para o que a gente tem para oferecer, ou a gente acha que não tem nada. Ah, mas o que eu tenho não é tão relevante. Ah, mas todo mundo faz, né? Não, não é. São crenças que a gente tem aí. Né? Nem todo mundo faz igual a você, nem todo mundo atua daquela forma igual a você. Então, você se conectar com o que você faz com facilidade, com o que você faz sem esforço, e que para outras pessoas que você convive, às vezes a gente se compara com o maior especialista do mundo, ah, mas tem muita gente melhor. Mas você tem que se comparar com você mesmo, né? Com as pessoas que convivem à sua volta, que conhecimentos você tem, o que você faz com facilidade que pode te diferenciar e você pode aplicar no trabalho, sabe? É outra reflexão importante. E por último, mas não menos importante, é um pouco do que a gente falou de preferências profissionais. Então, antes de eu definir um caminho profissional, um objetivo, eu preciso ter clareza das condições que eu quero desse caminho. Que ambientes eu quero estar? Eu quero trabalhar no ambiente home office, para mim é melhor. Eu quero trabalhar no ambiente presencial, eu quero híbrido. Eu preciso definir. Porque em cima disso eu vou ter mais satisfação ou não naquele trabalho, né? Porque ele vai proporcionar um ambiente que eu quero estar. Que assuntos eu desejo lidar, que atividades eu posso me imaginar fazendo, né? Que rotina eu desejo ter? Eu preciso pensar sobre isso para daí olhar trabalhos, olhar carreiras, objetivos profissionais que me levem a alcançar essa vida que eu quero ter. Lembra que a gente falou que o trabalho entra na vida? Então eu quero ter essa vida. Que ambientes de trabalho, que trabalhos eu vou poder, né, fazer dinheiro, mas que entreguem essas preferências profissionais que eu desejo, tá? Então, esses são os principais pontos para você definir um bom objetivo de carreira. Me fala se ficou claro, qualquer dúvida vai postando aqui para gente. E o último, né, mas não menos importante, é eu ter um passo a passo estruturado do que eu preciso, né? Muitas pessoas fracassam na carreira por não planejar, né? Elas não têm clareza do que precisa fazer. Então, o planejamento de carreira, ele vem, e a gente fala, né, de novo, a gente sai da universidade, às vezes na empresa ainda tem um cheiro, né, as empresas ensinam a gente ainda como a construir um pouco de um planejamento de carreira, mas, basicamente, gente, o que a gente quer com planejamento de carreira? Que a gente tenha uma visão clara e esperançosa do futuro que a gente quer construir. Então, o plano de carreira sempre começa com uma visão clara e positiva de um futuro profissional que eu quero, né? Porque isso vai fazer com que eu haja com confiança, que eu ajuste rota se eu preciso, né? A gente costuma falar que um plano de carreira só é bem feito quando o passo anterior foi feito, né? Eu tenho que ter clareza de um objetivo para o meu plano de carreira ser efetivo, né? E ele serve para ter, eu preciso saber o passo a passo que eu preciso fazer para chegar lá e ajustar a rota se problemas surgirem. A gente costuma falar, né? Imagina que você põe no GPS, sei lá, você vai passear. Aí você põe no GPS o destino. Você está andando numa estrada e está com uma obra naquela estrada, justamente no caminho que você pôs. Você não para ali o carro e fica esperando 10 anos aquela obra acabar para você passar com o seu carro. Você e nem volta para trás e desiste de chegar no seu objetivo. É só viagem, né? E é o que a gente faz com a nossa carreira, né? A gente fica esperando, ai, mas não tem, aqui na empresa não dá, né? Por isso a gente precisa ter claro um passo a passo. Porque se ali eu encontro, tem aquele buraco, né? Aquela obra acontecendo, tá. Qual caminho eu ajusto no meu passo a passo do plano de carreira que vai me levar para o meu objetivo? Nenhum plano de carreira ele é estático, né? E não vai ter movimento, mas ele serve para você ter um guia, um passo a passo do que você precisa fazer para chegar lá. E aqui a gente trouxe alguns pontos de reflexão para que vocês saiam e consigam construir um plano de carreira efetivo, né? E normalmente um ponto bem importante que a gente trabalha na construção de plano de carreira é a gente identificar referências de sucesso nesse objetivo que a gente tem. Então, por exemplo, lembro eu, né, até contando o meu caso, quando eu decidi atuar como psicóloga, orientadora de carreira, eu fui estudar dentro da minha orientação profissional na época para construir meu plano de carreira, quais eram as referências de sucesso na época para o meu plano de carreira poder ser inspirado em algo que já deu certo. A gente pode aprender com quem já tem sucesso. Que caminho das pedras essa pessoa adotou? E eu falei, né, desse exemplo do psicólogo, orientador, mas dentro de uma empresa, às vezes, eu sei que eu quero ser coordenador nessa área.
deixa eu estudar quais são os cases de sucesso de coordenação aqui dentro dessa empresa, amigos que eu tenha, outras empresas, sabe? Você olhar para essas referências de sucesso é um bom primeiro passo para você não partir a construção do seu plano de carreira do nada e ficar, sabe, às vezes parado. Ah, mas onde eu começo? Que passo eu preciso dar? Eu vou olhar para fora. Eu falar assim. Não, dentro do universo corporativo, muitas vezes a gente olha alguém que cresceu ou atingiu algum cargo que a gente quer, e talvez ao olhar a gente pode até ficar um pouco frustrada. Ah, foi ela e não fui eu. Tenta olhar para o sentido assim, por que foi ela? Que tipo de comportamentos essa pessoa tem? Que tipo de habilidades essa pessoa tem? Como que essa pessoa conseguiu? Que tipo de formação essa pessoa tem? Porque a partir daí eu posso, a partir do meu plano, criar algo igual. Gente, habilidade a gente aprende, a gente não nasce sabendo. Sabe assim, a gente nasce gatinhando, rastejando, nem gatinhando, na verdade a gente nasce sem nem saber gatinhar, né? E hoje a gente corre maratona. Então, assim, é possível construir habilidades dentro de um plano de carreira. E é justamente nesta fase, ou seja, a gente já passou pela autoconfiança, a gente já passou pela clareza, é nessa fase que eu posso definir, poxa, fazer um MBA pode me ajudar. Me matricular num curso de espanhol talvez vai ser o meu diferencial. Desenvolver uma habilidade de comunicação, porque eu não me comunico bem hoje, vai fazer toda a diferença para esse objetivo que eu quero alcançar. Então, no plano de carreira, né, como a Alicia falou, a gente se inspira por quem já chegou lá e a gente determina o que falta em nós para que a gente possa construir. E mais do que isso também, o que a gente tem mais fortalecido, que a gente fez o exercício da clareza e usa isso a nosso favor, né? Então eu pego todas as minhas habilidades, as minhas fortalezas e coloco no jogo para alcançar o meu objetivo, tá? E não o contrário, que é o que eu falei lá no começo. Muita gente começa errado porque faz um plano e tem um plano excelente, mas foi feito sem clareza e a pessoa acaba não tendo a autoconfiança de colocar ele em prática. Em prática, né? Perfeito, Cê. E, gente, acho que um ponto legal de compartilhar é que um plano de carreira, imagina como se fosse uma linha do tempo, que vai ter ações de capacitação, como você falou. Então, eu não saio definindo uma capacitação, mas uma capacitação conectada que vai me levar para aquele objetivo que eu quero, né? Então, ele envolve ações de curto, médio e longo prazo, que a gente fala. O que é isso na prática? O longo prazo é o meu sonho. O que eu desejo alcançar? É aquela promoção, né, para aquele cargo específico. É uma mudança de carreira para aquela posição específica, né? Primeiro eu tenho clareza. Que cenário que eu vou ver positivo e esperançoso? E depois, as ações de curto e médio é o que eu preciso fazer para tornar aquilo realidade na minha vida. Ninguém consegue uma promoção de um mês para o outro, mas eu posso sim desenvolver habilidades, conhecimentos que me levem a ser promovido. Essas são as ações de curto e médio prazo, tá? Que não é a empresa que vai construir para você, né? Você não é o chefe, não é o chefe. a gente lamenta. Nem é bom a gente terceirizar, né? Porque às vezes o chefe vai colocar coisa que ele quer que você faça, mas que não tem conexão com o que você quer. Aliás, as empresas são ótimas em ter planos, gente. Elas atingem os objetivos dela através do seu trabalho. Mas e você? E o seu objetivo? Né? É nisso que a gente tem que pensar. E aí, o último ponto para vocês levarem é um conceito bem importante que pode ajudar para, à medida que a gente define o objetivo, né, uma ação dentro do plano de carreira, ter esse método SMART, né, que é a forma que você constrói uma meta para colocar dentro do seu plano, é uma referência teórica bem interessante, assim, por quê? Porque ela abarca pontos relevantes quando a gente fala de você estabelecer um objetivo e cumprir. Porque não adianta colocar no meu plano de carreira uma ação e fechar o plano de carreira e nunca mais olhar para ele. Né? Eu preciso colocar e cumprir isso, virar uma ação no meu dia a dia, um comportamento. Né? Eu preciso criar Não, pode seguir, Lin, desculpa. Eu ia falar que eu preciso criar um plano e agir com confiança nesse plano e ajustando a rota se necessário. Então, tornar o objetivo, né, a ação do plano de carreira nesse formato SMART é bem importante. Basicamente, o formato SMART, você vai ser bem específico na meta que você vai colocar no seu planejamento de carreira, né? O que você vai fazer de forma bem específica, uma forma que você consiga medir se você fez ou não, algo que seja possível fazer dentro daquele período que você se estabeleceu. Né? Não adianta eu criar uma meta muito audaciosa para um período que eu vou me frustrar. E vou falar, ai, tá vendo? O plano de carreira não serve. Eu não consegui aqui fazer aquela meta. Ela precisa ser possível fazer dentro dos limites e as condições que eu tenho naquele momento. Ao mesmo tempo, ser relevante o suficiente para me levar para o meu objetivo. Né? Não faz sentido ela estar ali, não estar atrelada com aquele meu objetivo profissional.
Então, ela precisa abarcar esses principais pontos para que ela seja de fato eficaz e que ela vá para a sua agenda de execução do dia a dia, sabe? Então, acho que esses são os principais pontos, né, Cê, de plano de carreira? Sim, sim. E aí, justamente nessa deixa, né, sobre o plano de carreira, eu acho que tem. Para você que está aqui com a gente lá desde o começo, ficou muito claro. Você precisa ter a autoconfiança, precisa ter a clareza e precisa ter o plano. Aí a gente tem uma boa e uma má notícia com relação à efetividade desse plano. Porque assim, se você tomou nota que a gente pediu para você tomar e colocar isso em ação, eu não tenho dúvida que você vai se realizar, que você vai crescer, que você vai tomar decisões importantes de carreira, e é sucesso garantido. Agora, a má notícia é que amanhã é trabalho, né, gente? Hoje é segunda-noite, amanhã cedo você começa a trabalhar, a rotina chega, muitas vezes você acaba engolindo. Talvez quem nem tomou nota já esqueceu do que a gente falou. E aí vai falar, poxa, Cecília e Elissa me prometeram que eu ia crescer e não deu certo. Não, não deu certo porque você acabou fugindo da rota. Lembra lá do GPS? Encontrou uma obra no meio do caminho, amanhã cedo tem uma reunião, esqueci tudo. A boa notícia é que você pode contar com nossa ajuda. E quando a gente define esse plano, né, esse passo a passo, as chances de dar certo, a velocidade com que você alcança essa clareza, a velocidade que você ganha essa autoconfiança e um plano seguro para atingir os seus resultados é muito maior. E aí eu gostaria de tomar a liberdade aqui, pedir permissão para vocês para apresentar o GPS da Carreira, que é um programa construído por mim, pela Elissa, é um programa de mentoria de carreira para mulheres profissionais, com esse foco. Como é que a gente vai ajudar mulheres profissionais a alcançarem os seus objetivos de carreira com maior clareza, com maior autoconhecimento, acelerando os resultados, que sem dúvida nenhuma você consegue sozinha. Você tem um potencial enorme, é só você fazer os exercícios da crença, você vai ver que tem muita crença limitante aí, crença nuclear, que não é verdade absoluta, que você pode transformar e alcançar os resultados. Agora, com a ajuda da psicologia, um método já validado, que é o programa GPS da carreira, olha, você vai muito mais rápido. Né? E aí a gente quer trazer para vocês o que você pode esperar de resultado desse programa de mentoria. É um programa de mentoria para mulheres, formado para justamente te ensinar a tomar decisões com clareza, a sentir essa motivação constante, né, frequente, que às vezes a gente para no meio do caminho, é exatamente esse exemplo da obra que a gente falou, agir com confiança, então é aquela conversa que você vai ter com o seu líder, aquela conversa que você vai ter com o RH, é aquela entrevista que você vai participar e que você vai precisar acionar recursos de confiança, você encontra lá no GPS, então você tem uma série de motivos para fazer parte desse programa, porque ele vai te direcionar exatamente para onde você quer ir, né? E o nosso acompanhamento, ele é individualizado. Então, hoje, infelizmente, tá? Eu tô vendo aqui alguns comentários, mas infelizmente a gente se apresentou, então a gente fica aqui falando, né? Mas não dá para ouvir vocês e é tão frustrante, né, Li? Porque a gente adoraria conhecer cada história, cada pessoa, né? E é isso que a gente faz lá no GPS. Da carreira, né, Cê? Exato, cada carreira, cada movimento, cada dúvida, né, que vocês tenham. Essa, na verdade, é a primeira etapa, tá? Só para vocês entenderem, quem entra no programa GPS da carreira, como uma primeira etapa, a gente pede justamente essa apresentação. Qual que é a sua história, né? O que você já fez? Aonde você está? Qual o seu momento, o seu diagnóstico de carreira atual? Para poder te ajudar a chegar nos seus objetivos. Então, é um atendimento individualizado que você vai ter, tanto o meu quanto o da Elissa, né? Então, são duas profissionais aí prontas para ajudar, para que você alcance o seu objetivo, tá? Então, em resumo, né, Eli, eu acho que é isso. O GPS é um passo a passo para que você alcance a realização profissional através de um método já validado. A gente já tem centenas de mulheres que já fizeram esse programa e que têm resultado positivo, e a gente quer fazer o convite para que vocês estejam com a gente. E acho que basicamente a gente aborda muito do que a gente falou aqui. A gente pega na sua mão e te ajuda a definir um objetivo profissional. Então, se você tá aí e fala, nossa, mas eu não sei o que eu quero, tô na dúvida se esse meu trabalho é para mim, não tô na dúvida do que eu quero fazer nos próximos anos, a gente vai te ajudar a definir. É definir, planejar a carreira, né? E vamos te acompanhar em você agir com confiança para chegar nesse resultado. Você comentou, né? Seja fazer uma boa entrevista de emprego e conseguir seus resultados, seja atualizar seu LinkedIn.
e conseguir alcançar esse objetivo profissional que você quer, seja ajudar a estruturar um negócio. A gente atende muitas mulheres que chegam e querem também estruturar, empreender em algo. A gente ajuda em todo esse processo de decisão e planejamento de carreira, né? E é o que eu volto lá atrás, né? Quando eu comecei a falar que às vezes a gente tem uma dor de dente, a gente vai no dentista, tá com dor de barriga, vai no médico. E quando a gente tá com uma dor na nossa carreira, ou a gente tem uma dúvida de carreira, poucas pessoas sabem que existe esse programa de orientação profissional. Se vocês quiserem colocar aqui para mim no chat, só para eu saber se vocês estão comigo, quem aqui sabia que existia um programa de orientação profissional assim? Que você poderia contar? Coloca aí eu sei, ou então não sabia. Só para eu ter um termômetro de quem que já sabe que esse programa existe, que é possível ter orientação profissional e alcançar resultados mais rápidos, mais efetivos. Eu estou vendo aqui o último comentário, está muito claro, estou amando, tem agora novos horizontes. Quem conhecia? Ah, eu sabia. Eu já sabia que existia esse programa. São poucas as pessoas que sabem, então eu queria mostrar um pouco o formato. Como que é, gente? É pelo Zoom, então é online, do jeito que a gente está fazendo aqui. A diferença é que vocês vão estar com o microfone aberto, falando, tirando dúvida e recebendo toda a nossa consultoria de carreira. Ó, tem gente falando, eu não sabia. Gostaria de ter descoberto antes. Ó, eu não sabia. A maioria não sabe. A maioria não sabe. É aquilo, a gente vai chorar no colo da amiga. A gente não tem o acesso à informação. Então, agora eu queria dividir com vocês como funciona. É um atendimento individualizado, sessões a cada 15 dias online. A gente tem todo um arsenal de material numa plataforma chamada Ubla, com videoaulas parecidas com essas que vocês estão vendo aqui, com exercícios práticos para vocês fazerem pesquisa, enfim, anotações, reflexões que vão gerar esses movimentos de carreira que vocês precisam, além de participar da comunidade que a gente tem, que é um grupo de WhatsApp, né, com outras mulheres também, cada uma no seu momento de carreira, mas que existe muita troca, muito apoio ali. Então, o programa da GPS da carreira ele é completo. Então, ele tem materiais prontos para você fazer no seu ritmo. Como é online, se acessa no horário que você puder, na hora que você quiser, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, como você preferir. A gente tem os encontros ao vivo para interação, e mesmo naquele dia que você não possa participar, a gente faz a gravação e depois você pode ter acesso. E a gente também tem a mentoria, a assessoria direto no grupo de WhatsApp. Tá? E hoje, a tecnologia especial... Eu acho que basicamente são mais 2 cérebros te ajudando a pensar na sua carreira. Né? A gente costuma falar assim com as meninas, e esse é o feedback que as meninas nos dão. E só para vou passar aqui brevemente os conteúdos que a gente tem dentro do programa, tá? Então, a gente tem o primeiro módulo, que é diagnóstico do seu momento de carreira. A gente vai te ajudar a entender o seu momento profissional, sabe? O nível de satisfação que você tá com a sua realidade profissional. E se tem algo que te incomoda, o que te incomoda, sabe? A gente vai dar nome para suas questões de carreira. Então, você vai sair de lá já com o primeiro diagnóstico, sabe? Ah, tá tudo bem, quero mudar, não quero mudar de trabalho, quero mudar de empresa, quero, né? Ali você já começa a ter uma noção do seu momento profissional e como ele está. Tanto é que a gente chama ele de diagnóstico, né? Do momento atual ali, da avaliação. Porque às vezes a gente ouve muito assim, sabe o que é? Eu não tô feliz onde eu tô, a minha empresa não é legal, mas por que sua empresa não é legal? Então a gente quer primeiro saber o nome, o que é? É o clima, são as pessoas que você trabalha, é exatamente o seu chefe. Porque às vezes você fala assim, a empresa é maravilhosa, tem um pacote de benefícios interessantes, tem um bom salário, mas o meu chefe, poxa, então você vai sair da empresa por causa do seu chefe? Será que tem alguma oportunidade lá dentro? Quando a gente começa a dar nome para o nosso problema, fica mais fácil o caminho de solução, né? Então, essa parte de diagnóstico, a gente vai entender. Será que eu estou com uma visão de túnel? Será que eu só estou vendo isso para mim porque eu não conheço, de fato, as minhas habilidades, os meus interesses? Eu nunca parei para pensar nisso. E quando você para pensar e faz os exercícios, isso amplia o seu horizonte. Você tem inúmeras possibilidades. Eu vi aqui nos comentários alguém falando justamente da idade. Quando você começa a se colocar em movimento, você começa a perceber que mesmo na sua idade, você pode ser muito valorizada e conseguir muitos resultados profissionais ainda, né? Mas é uma questão de ampliação de perspectiva e de diagnóstico, que é o que a gente faz lá no GPS. Perfeito. E aí depois tem os módulos seguintes, né? Que é autoconhecimento profissional, que é o que a gente comentou, para eu definir um objetivo com clareza, eu preciso me conhecer. Então, lá tem técnicas da psicologia, exercícios para te ajudar a mapear seus interesses, exercícios para mapear seus talentos. Então, a gente tem um exercício em que você responde algumas questões, você convida pessoas para responder questões sobre você.
E você organiza essas informações para que você saia ali, de fato, com uma lista de talentos que você possui. Ter consciência deles é um grande passo quando a gente fala de traçar um objetivo profissional. A gente também tem exercício para definir nossas preferências profissionais. Lembra que eu comentei que ambiente eu quero trabalhar, que rotina eu quero ter? Você tem um guia lá de tudo que você precisa pensar. Tem todos os tipos de ambiente, todos os tipos de assuntos, todos os tipos de rotina, e você vai ticando, olha, eu me vejo, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Você sai com esse mapinha do seu autoconhecimento profissional. E aí vai para o outro módulo, que é mapear o mercado de trabalho, que tá bom, eu entendi o que eu tenho para oferecer para o mundo através do trabalho. Agora, deixa eu olhar para o mercado de trabalho, deixa eu entender das profissões. Então, você mapeia com a nossa ajuda o mercado de trabalho, você compara os caminhos profissionais ali, né? O que você quer fazer para sua carreira, define o seu objetivo profissional com o nosso apoio e faz o planejamento da sua carreira. Então, lá a gente tem ferramenta para você planejar tudo o que você precisa pensar e estruturar. Então, a ideia é que você saia, né, com um objetivo de carreira definido, um plano de carreira, passo a passo para alcançar seus objetivos, e que você, como a gente tem um acompanhamento de 12 encontros durante o GPS, você vai agir no mundo para esse seu plano de carreira dar certo, e aí você vai trocando com a gente. Se você tem entrevista, se seu plano de carreira é no corporativo, se você está empreendendo, como você está vendendo o seu produto. Então, a gente vai te apoiando desde a definição até a realização, a aplicação na prática ali do seu plano de carreira. E tem situações variadas dentro do GPS, né? Que eu sei que tem gente aqui pedindo, me fala, quero saber mais, né? A gente já vai falar, calma lá. Mas o que é importante que vocês saibam? Às vezes você está num dilema de carreira que é assim, sei lá, recebi uma oferta de trabalho, eu como RH, eu sou suspeita, né? A pessoa vem e fala, poxa, aquela pessoa recebeu oferta de trabalho, vai lá conversar com ela para ver se ela fica. E aí eu vou conversar, a pessoa tá indo. Às vezes ela fala assim, pelo aumento do salário. Tá, e que benefícios que tem lá? Tem esse, então, mas tem isso? Não, não tem. E tem isso? Também não tem. E com relação a isso, também não tem. Poxa, eu tô trocando 6 por meia dúzia. Eu tô tomando uma decisão de carreira sem assertividade. Então, a chance de dar errado, e daqui a pouco eu tô frustrada de novo, é muito grande. Quando você faz um processo de orientação profissional como GPS, em todas as situações, não só de agora, tá? Futuras que você tiver, e você vai ter várias situações de trabalho, você sempre vai voltar para a base. Porque você já fez esse exercício de autodescoberta, de fortalecimento, exato, de confiança. Então, a cada novo processo, a cada nova entrevista, a cada nova bifurcação de carreira que você precisa tomar decisão, você já aprendeu um método, tá? Então, é um método validado. Aqui tem alguns depoimentos, né, Li, de pessoas que realmente conseguiram promoção, conseguiram mérito. Aí vocês podem ler por experiência. Eu sei que está bem borrado, porque são depoimentos reais que a gente fez cópia, né, das mensagens que a gente recebeu, mas que falam justamente isso, com as orientações da Cecília e da Elissa. Eu me sinto muito mais segura, eu tenho clareza. Foi realmente um processo de autoconhecimento muito importante, autoconhecimento profissional. Aí destacando, né? Recebi um mérito em reconhecimento, como eu tenho me dedicado para o meu crescimento. Faz toda a diferença, gente. Eu entrevistei, eu acho que mais de 1.000 pessoas, são 19 anos trabalhando no RH. Quando você tem na sua frente um candidato autoconfiante, que se conhece, ele transmite, você quer contratar ele para qualquer vaga. Essa é a verdade. Enquanto um profissional que não tem autoconhecimento, que não está confiante, que nem sequer tem um plano de carreira, gagueja e não consegue, não avança, não vai para frente. Então, a gente sabe que o GPS faz uma diferença enorme na vida das pessoas. E é por isso que a gente fala com muito orgulho desse programa. É realmente um programa feito completo e com muito carinho para ajudar realmente mulheres profissionais a alcançarem resultados de carreira, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, gente. Dúvida que vocês tenham do programa? Tenho a permissão aqui para falar como que funciona o investimento? Então vamos lá, gente. Para quem que é o programa? Para mulheres que sabem que têm um potencial e querem aí despertar e alcançar esse potencial de realização profissional. E aí eu quero fazer uma comparação em termos de investimento do que seria uma sessão, tá? Uma sessão hoje com um psicólogo que é especialista em orientação profissional. Varia de 350 a 500 reais, uma única sessão. E a gente tem que ser realista, né? Vamos trazer lá as nossas crenças de que não é possível, e realmente não é possível em uma sessão
você conseguir fazer tudo isso e construir um plano. Então, você precisaria de algumas sessões. Vamos colocar aí um pacote de 10, no mínimo 10 sessões. Isso custaria no mínimo 5 mil reais. Pro GPS da carreira, que você vai ter todo o programa de orientação profissional, não com uma psicóloga, mas com 2 psicólogas especialistas, com todo o material disponível, a gente tem um valor promocional de R$ 997 reais. Esse valor é à vista, mas ele pode ser parcelado também no cartão de crédito. Só que para vocês que estão aqui, eu tô vendo que tem bastante gente, né, aqui online, que está ouvindo, que está participando desse evento Desperte Seu Potencial. A gente preparou ainda algo mais especial, que é para você não ter dúvida, tá? Comprando o GPS da carreira, entrando para esse grupo de mentoria com a gente, você vai ganhar 20% de desconto. Então, utilizando o cupom GPS20 que está aí na tela, você ganha 20% na hora que você for fechar o programa. Você pode parcelar em até 12 vezes, dá menos de R$ 82 reais por mês, se eu não me engano, dá R$ 80,40 reais por mês. Veja, R$ 80 reais eu não pago uma única sessão, né? E você vai ter o programa completo. E ainda de presente, a gente vai dar um curso, eu e a Elissa gravamos um curso, baseado justamente nessa necessidade real de ver mulheres mais empoderadas de si, mais confiantes. A gente gravou um curso que se chama Autoestima na Carreira. Diferente daquele modelo de autoestima que a gente fala, vou me olhar no espelho, a gente fala de uma autoestima fundamentada dentro da psicologia, com 4 pilares essenciais. Você vai ganhar esse curso, você não vai pagar nada por ele. Você vai ter acesso imediato pela plataforma Udla para você assistir o curso e fazer os exercícios lá também, para já despertar essa mulher que eu sei que tem aí dentro, que é uma mulher que merece reconhecimento, que tem potencial, que tem qualidades, que muitas vezes está se sabotando, não está se permitindo viver a vida que merece. Então, logo de cara, você já ganha um curso completo, né? E além do curso completo, óbvio, toda essa mentoria do GPS da carreira que a gente explicou aqui para vocês, tá? Não tem dúvida. Se você fala assim, eu tô com dúvida se é para mim, é para você. Se a dúvida é essa, eu tô dizendo que é para você. Então, utilize o cupom Desperte20 e aí você vai ganhar esses 20% de desconto. Essa é uma promoção só para quem está realmente dentro do grupo Desperte Seu Potencial. E também o curso Autoestima na Carreira como um presente nosso. Eu acho que aqui hoje, como uma amostra grátis, né, vocês conseguiram entender um pouco da nossa dinâmica, da nossa didática, do conteúdo e a qualidade do conteúdo que a gente prepara e traz, né? E no curso vocês também já vão ter isso, né? Para se familiarizar um pouco com a nossa maneira de ensinar. E mais do que isso, a gente está assim super curiosa. Não sei você, Li. Eu vi aqui alguns comentários de algumas mulheres, eu já queria conversar, mas me conta um pouco mais. Mas por que você pensa assim? Né? Dá vontade de ajudar de alguma forma. Então, não vejo a hora, gostaria muito de encontrá-las, né, na próxima sessão, que inclusive vai começar agora, dia 20 de maio. A gente já tem sessão ao vivo para conversar com vocês, para tirar dúvidas, para saber que momento de carreira que você está, qual que você acha que é a sua principal dificuldade. Já no dia 20 eu estou assim, ó, ansiosa para conhecer cada uma de vocês no nosso programa. Dúvidas, meninas? Quem quiser colocar aqui sobre o programa, pode aproveitar esses minutinhos finais e esclarecer. Isso. Já tem o link aí da plataforma Ubla, que é onde a gente faz a venda do programa. Com o cupom Desperte20, você ganha 20% de desconto. E também todas que entrarem já vão receber o e-mail de boas-vindas com o link para acessar o curso Autoestima na Carreira. Eu vi que a Jaqueline colocou, quero saber mais. Alguma dúvida que vocês queiram aproveitar e colocar no chat? Pode colocar que a gente consegue acessar, né? Aqui. Isso aí. Não? Ok. Também temos o nosso grupo do WhatsApp, que vai estar o link lá também. E eu acho que é isso, né? Deixa eu ver. Acho que é isso. Tá ótimo. Não tem comentários de perguntas, mas a gente quer acho que agradecer principalmente. Eu estou sendo muito honesta, eu estou louca para encontrá-las aí no dia 20, para saber que momento de carreira que você está, qual que é a dúvida que você tem. Olha lá, já vou entrar. Isso aí, seja muito bem-vinda, perfeito, muito bem-vinda. Agradeço o conteúdo que foi ótimo, muito bom, muito bom.
Eu espero realmente, de novo, a boa notícia é que você pode contar com uma ajuda para chegar mais rápido. A má notícia é que se você tenta fazer sozinha, muitas vezes a gente trava, gente. Essa é a verdade, sabe? A gente não adianta também mentir. Eu tenho certeza que colocando esses 3 pilares, essas 3 estratégias em práticas, o seu resultado vai chegar. Clareza, autoconfiança e um plano. Sonho só por sonho é ilusão. Sonho com plano, gente, se torna realidade. Eu tenho inúmeras histórias que eu poderia contar aqui para vocês de planejamento de carreira e de alcance de metas que eu fiz e que eu consegui atingir. Agora, quando você tem, como a Elisa falou, né, 2 cabeças a mais te ajudando, né, pensando com estratégia de carreira, trazendo o nosso know-how, nosso conhecimento, não só como psicólogas, mas como especialistas em carreira, vai fazer toda a diferença. Olha lá, já vou entrar. Isso aí, gente. Então, eu quero muito estar com vocês. Já Acho desejo que é legal boas-vindas ao GPS da é, carreira. é legal avisar que essas condições dos 20% e o bônus é quem fechar hoje até meia-noite, né? Exato, exato. Desculpa, acabei esquecendo de falar. Hoje até meia-noite tem esse desconto especial. A partir de amanhã já é O autoestima na carreira. isso. Isso aí. Gente, então nos vemos lá no GPS da carreira. Um beijo para todos. Foi um prazer E a estar gente depois disponibiliza a parte do material para vocês terem como referência também, tá bom? Para todo mundo que está aqui, provavelmente está no grupo de WhatsApp. Depois a gente divide um material pocket para vocês terem como referência e guardar também, tá bom? Obrigada muito pela participação e a todas que vão fechar com a gente. Nos vemos no dia 20. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.